Boa noite, meus irmãos. Boa noite. A graça do nosso Deus seja sempre conosco. Vamos lá, vamos continuar então, Apocalipse capítulo 3. Desta feita, nós veremos a carta à igreja em Sardes. Apocalipse 3, versos de 1 a 6. Apocalipse capítulo 3, versos de 1 a 6. Só lembrando aos irmãos, e isso precisa ficar muito nítido e latente nas nossas mentes, que essas 7 cartas que são escritas, essas 7 primeiras cartas que são escritas a essas 7 igrejas, são os destinatários do livro do Apocalipse. É a eles que João escreve, preso, exilado na ilha de Patmos. É a ele a qual o nosso Deus revela a ele as coisas que estavam acontecendo, o porquê que elas estavam acontecendo e aquilo que ainda haveria de acontecer. E é muito importante nós entendermos os significados, as figuras de linguagem que são usadas nessas 7 primeiras cartas, para que nós possamos usá-las com os seus significados, dos seus contextos, nós possamos interpretar no resto do livro. Então, por isso que nós acabamos delongando algum tempo em cada uma delas, porque isso, quando aparecer as mesmas figuras de linguagem lá na frente, elas farão muito sentido para nós, para que possamos entender o porquê que João usa essas figuras. Dessa feita, nós vamos caminhar na nossa 5ª carta, Apocalipse capítulo 3, versos de 1 a 6, carta à igreja em Sardes. Assim nos diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de quem vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não reconhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Suplicamos, Pai, a Tua benécia nessa noite, suplicamos o Teu entendimento e, acima de tudo, que Tu plante, que Tu insira a Tua palavra nos nossos corações. Suplicamos a Tua benécia porque carecemos dela, o Teu entendimento para que possamos viver o que ela diz e que Tu plante nos nossos corações para que possamos ter paixão, ó Pai, por Tua palavra. Ilumina-nos, edifica-nos. É o que te suplicamos no nome do Senhor Jesus, o qual oramos hoje e sempre. Amém, Pai. Bom, meus irmãos, mais uma vez o apóstolo João escreve a uma dessas 7 igrejas que ficava na Ásia Menor. Provavelmente ele pastoreava essas 7 igrejas, visto que a partir de Éfeso seria, vamos dizer assim, a capital da Ásia Menor, e ele então pastoreava essas 7 igrejas, por isso ele escreve essas 7 cartas. Já caminhamos pelas 4 primeiras, chegamos à 5ª delas, e você pode perceber, e fica muito claro para nós, de que pela primeira vez você não tem aquela fórmula de que conheço as tuas obras, e ele passa a dizer as coisas boas dela. Se você olhar, por exemplo, para Sardes, além de ser uma carta pequena, mais um bilhete do que necessariamente uma carta, não tem muita coisa de boa em Sardes. Não tem nada de bom, na verdade, em Sardes. Não tem algo que possa ser louvado, como, por exemplo, ele olha para Tiatira, por exemplo, que é a igreja anterior, e ele chega e diz: conheço as tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço, tua perseverança, e que tem aumentado nos últimos tempos. Mas em Sardes não, ele olha para Sardes e literalmente não vê nada de bom, não tem nada de bom naquela igreja. E isso acaba complicando um pouco de nós entendermos, porque se não tem nada de bom,
Por que ele escreve alguma coisa para essa igreja? Para que a gente possa entender o que aconteceu e como Sardes chegou nessa situação, a gente precisa entender qual era o contexto da cidade. Para que a gente possa olhar, Sardes, por exemplo, era uma cidade que ficava em cima de um monte. Sardes era uma cidade que se colocava em cima do monte, e por se colocar em cima desse monte, por ser fundada em cima desse monte, ela era, de certa forma, uma fortaleza impenetrável. Ela havia sido capital de 2 grandes impérios, havia sido capital de 2 grandes civilizações, vamos dizer assim, e ela tinha a sua glória, tinha todo o seu poder, porque era considerada, vamos dizer assim, uma fortaleza impenetrável. Até o dia em que, por conta de se achar uma fortaleza impenetrável, por conta de se achar que era o lugar mais seguro da face da terra, por conta de se achar que era o lugar mais protegido do mundo, o rei Ciro, o rei da Pérsia, Ciro, vai e consegue destruir Sardes. Como é que ele faz isso? Na verdade, Sardes ficava de um lado, ficava em cima de um monte, na sua frente o monte, mas por trás dela circuncivizinhava, me perdoe a expressão, por trás dela circulava um rio. E o que acontecia? Eles entendiam que se alguém quisesse atacar Sardes, só viria pela frente, era impossível vir pelo rio. O rei Ciro, então, pega e envia um dos seus melhores homens que escala esse monte. E ele percebe, dá a volta e percebe que havia uma falha na segurança, que havia uma fenda nessa segurança. Ele vai, volta, explica como é que funciona, até que um dia o rei Ciro, o rei da Pérsia, acaba atacando e Sardes é destruída. A cidade é destruída. E a razão pela qual ela é destruída nada mais é do que por conta de se achar a cidade impenetrável. A glória de Sardes era tão grande que um dos seus reis, o chamado rei Girges, um dos seus reis criou, vamos dizer assim, uma mina de ouro, descobriu uma mina de ouro em Sardes, ao ponto de ser comparado, a mina de Sardes, ser comparado como uma das minas de ouro mais produtivas da face da terra. Você tinha a glória de ser protegida, você tinha a glória da riqueza, mas que tudo isso por conta de um descuido, por conta de um simples descuido, Sardes acabou sendo destruída. Um outro orgulho de Sardes, para que vocês tenham uma ideia, era de um cemitério que tinha na base do monte. Esse cemitério que tinha na base do monte, esse cemitério de Sardes, ele era tão conhecido por conta de todos os reis, por conta de todos os generais e por conta de todos os soldados que morreram tentando invadir Sardes. E esse cemitério era, vamos dizer assim, muito grande, era um local onde as pessoas se orgulhavam, os descendentes, os moradores de Sardes, se orgulhavam muito disso. Para que vocês tenham ideia da questão da mina de ouro, havia uma lenda em Sardes que dizia que o rei Midas, um dia passando por lá, tocou na água do rio, e esse rio passava a produzir tanto ouro, passava a produzir tanta riqueza, que Sardes acabou tendo uma moeda própria, porque ela acabou criando uma moeda de ouro e uma moeda de prata. Tudo isso, meus amados irmãos, se acabou no dia em que Ciro conseguiu escalar o monte, conseguiu entrar pela brecha, conseguiu vencer a Sardes, a fortaleza de Sardes, porque simplesmente ela achava que ela se achava intransponível, se achava como alguém que uma vigilância, uma fortaleza que era impossível de se vencer. E aí acabou se criando um ditado de que, como por exemplo nós dizemos, é mais fácil fazer isso do que tirar leite de onça. Em Sardes, na época, havia o ditado de que é mais fácil fazer isso do que entrar em Sardes ou do que destruir Sardes, ou capturar Sardes. E aí o rei Ciro o rei da Pérsia, fica conhecido como o rei que acabou vencendo isso, o rei que acabou conseguindo destruir isso. Só que Sardes se perdeu no meio da história.
Isso acontece mais ou menos no século IV, no século III, século IV antes de Cristo, e depois que Sardes foi tomada pelo Império Persa, depois tomada pelo Império grego, depois tomada pelo Império Romano, Sardes perde a sua riqueza, perde o seu glamour, perde a sua magistral fortaleza e passa a viver exclusivamente da produção de ouro. Perde toda aquela sua glória de ser a fortaleza impenetrável e passa a viver especificamente da produção de ouro, especificamente disso. E é nesse contexto, depois da glória ser destruída, depois de deixar de ser a fortaleza impenetrável, depois de se achar a toda protegida e a fortaleza mais forte do mundo, é justamente que Sardes recebe o Evangelho e a igreja, ao invés de prosperar, acaba tendo os seus problemas. Jesus se apresenta a essa igreja, novamente, não diferente das outras formas, mas sempre demonstrando, ele se apresenta com 7 espíritos, como aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. E é bom pensar um pouco aqui, dar uma parada aqui, porque a gente precisa entender isso, porque esse negócio desses 7 espíritos, 7 olhos, 7 estrelas, isso vai aparecer muito no Apocalipse. Muitas das vezes as pessoas passam a pensar, até por conta dos, vamos dizer assim, dos dizeres populares ou do senso comum, que o número 7 especificamente significa a perfeição, e geralmente as pessoas entendem isso. Muitos até vão interpretar o problema do 666 como sendo o 7 perfeito, e o 6 seria aquilo que fosse mais que perfeito, ou quase perfeito, na verdade, de que o 7 seria aquilo que representaria a Deus, que era a perfeição, e de que o 6 seria aquilo como se o diabo quase chegasse até a isso. Mas não é esse o real sentido do número 7 no livro do Apocalipse. Não é essa a principal razão dele. Ele está atrelado a Deus, mas não está atrelado ao ser de Deus. Ele está atrelado à obra de Deus, na verdade. Se você for olhar durante toda a Bíblia, você vai perceber que quando Deus cria alguma coisa, ou aliás, o número 7, ele sempre aparece relacionado à obra da criação de Deus. Você vai ver que o mundo foi criado em 7 dias, você vai ver que antes do sacerdote adentrar no Santo dos Santos, ele precisava se purificar por 7 dias, você vai ver que o 7º dia é o dia mais santo. Então você para perceber que durante toda a Bíblia, você tem a ideia de que 7, na verdade, não traz a conotação de perfeição, mas traz a conotação da obra de Deus. Quando ele traz, então, aqui a ideia de que ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e que tem as 7 estrelas, se a gente for caminhar do mais fácil para o mais complicado, as 7 estrelas já é descrita no capítulo 1, a gente já viu isso, que são os 7 anjos, os 7 pastores da igreja. E fica muito claro de que ele tem nas suas mãos, ele conhece essas 7 estrelas, essas 7 estrelas, que são, na verdade, essas 7 igrejas que ele tem, são as 7 igrejas, os 7 destinatários. Mas pela primeira vez aparece essa expressão de 7 Espíritos de Deus. Pela primeira vez aparece essa ideia de que, como se Deus, vamos dizer assim, tivesse 7 Espíritos. Quando a gente viu a ideia dos 7, as 7 estrelas e dos 7 Espíritos lá no capítulo 1, nós nos remetemos isso a Zacarias. Zacarias vai mostrar para nós de que chama lá de que os 7 candeeiros são as 7 velas, o que traz muito claramente a ideia de que esses 7 espíritos, na verdade, simboliza como se Deus fosse aquele que conhecesse todas as coisas. Uma das ilustrações, por exemplo, desses 7 espíritos, aqueles que assistiram O Senhor dos Anéis se lembram muito mais do olho de Sarum. O olho de Sarum era o olho que tudo via, era o olho que tudo sabia. A mesma perspectiva que numa ilustração, vamos dizer assim, cinematográfica, era de que estes 7 espíritos, e juntamente atrelado a essas 7 estrelas, traz a conotação de que Deus conhece e sabe de todas as coisas. Os 7 espíritos e as 7 estrelas significa que ele conhece o problema e as qualidades das 7 igrejas. Até porque, no capítulo 1, quando isso é remetido para nós, ele vai dizer que o Senhor anda no meio dos candeeiros, o Senhor anda no meio das igrejas, ele sabe, ele conhece todas as coisas. Então,
Deus, ou Jesus, no caso, se revela à igreja de Sardes como aquele que sabe todas as coisas, como aquele que conhece todas as coisas, e ele não só conhece todas as coisas, mas ele conhece intimamente todas essas 7 igrejas, com os seus problemas, as suas causas e as razões pelas quais ele está escrevendo para ela. E é justamente por isso que ele, então, pode, muito perfeitamente, dizer que a igreja de Sardes era uma igreja de zumbis, por exemplo. Quer ver? Olhe para o verso número 2, o verso primeiro ainda, vê se você consegue enxergar isso. Ele chega e diz que conheço as tuas obras, e ele diz que ele tem nome de quem vive, mas está morto. Por que ele diz isso para a igreja de Sardes? Ou seja, era como se fossem, eles estão vivos, mas estão mortos. Essa relação de vida e morte, essa relação, essa antítese que ele coloca para cá. Por que ele está tentando dizer isso? Porque, na verdade, Sardes era uma igreja que vivia do seu passado. Era uma igreja que vivia da glória do seu passado. Ela tinha os restos das suas fortalezas, as ruínas das suas fortalezas. Tinha a questão do cemitério, mas todas as coisas que remetiam à cidade de Sardes, que remetiam à glória de Sardes, eram coisas mortas. Todas as coisas que remetiam à cidade de Sardes, quando se falava da cidade de Sardes, quando se falava da igreja de Sardes, era simplesmente uma igreja, uma cidade ou uma igreja, uma sociedade que já foi. Sardes já foi impenetrável, Sardes já foi glamurosa, Sardes já foi rica, Sardes já foi poderosa, Sardes já foi. Mas simplesmente era uma cidade que tinha nome, uma cidade que existia, mas era uma cidade que não servia para nada. E a igreja, por incrível que parecesse, caminhou no mesmo caminho, caminhou na mesma perspectiva de que era uma igreja em que, literalmente, me permitam usar essa expressão, não fazia sentido algum para aquela cidade. Era uma igreja que não tinha nenhuma razão de existir naquela cidade. Era uma igreja que não tinha nenhuma, como é que eu posso dizer, meus irmãos, não tinha nenhuma influência naquela cidade. Se tirasse a igreja ou se botasse a igreja, não fazia diferença nenhuma, porque a própria civilização, a própria sociedade de Sardes era uma igreja que vivia do seu passado. E aí é por isso que Deus passa a alertá-lo. E Deus, então, chega e diz que eles precisavam ser vigilantes, eles precisavam parar para pensar o que havia acontecido, e não só parar para pensar o que havia acontecido, porque se eles não fizessem isso, até o resto que havia sobrado haveria de sucumbir, haveria de morrer. Eles ficariam exatamente no passado. E aí Deus, então, dá vamos dizer assim, como um marechal, como um comandante, ele diz o que eles precisam fazer. Só que antes de nós olharmos para o começo do verso de número 3, é importante nós entendermos essa expressão que Jesus usa, quando ele chega e diz: porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecereis de modo algum em que hora virei a ti. Por que Jesus alerta Sardes nesse contexto, nessa ideia? Justamente por conta da forma como Ciro destruiu a cidade. Sardes, além de viver no passado, de viver das glórias no passado, ele simplesmente usa a mesma expressão, ou usa o evento que aconteceu com Ciro, para justamente do espião que entrou, do espia, na verdade, que entrou e conseguiu achar a brecha e conseguiu adentrar na cidade, e a cidade que era impenetrável acabou sendo destruída. É justamente essa a razão pela qual ele admoesta Sardes, no sentido de que se eles continuassem se achando autossuficientes, se eles continuassem vivendo do passado, se ele continuasse achando que a sua glória, ia acontecer a mesma coisa com eles, só que não mais fisicamente, mas agora espiritualmente. De que ele próprio, Jesus, haveria de vir como um ladrão, só que ele não via como um ladrão para salvá-los, ele viria como um ladrão para ir contra eles. Você olhar para o final do verso de número 3, ele diz: e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. E meus amados, isso aqui traz
uma reflexão muito dolorosa, mas muito pertinente para nós. Por mais que seja doloroso nós encararmos situações como essa, mas acaba sendo muito pertinente para nós. Porque, literalmente, nós não vivemos vigilantes. Literalmente, nós não acordamos na perspectiva de que este possa ser o último dos nossos dias. Literalmente, nós não acordamos na perspectiva de que esse possa ser o dia em que Jesus vai voltar. Literalmente, nós não dormimos e acordamos na perspectiva de que amanhã será o dia do arrebatamento. Literalmente, nós não acordamos na perspectiva, e eu estou falando da perspectiva boa, ainda não entrei na perspectiva ruim. Nós, literalmente, não acordamos nos nossos planos, e eu entendo perfeitamente de que nas nossas resoluções do dia 31 para o dia 1º de janeiro, nunca passou pela nossa cabeça a possibilidade de que Jesus voltaria em 2022. Por mais, e aí a gente vai ver isso, que dos 4 cavaleiros do Apocalipse, todos estão presentes nos anos 20, ou seja, de 2020 a 2022, nós veremos daqui a alguns dias que todos os cavaleiros do Apocalipse estão presentes nos dias de hoje. Por mais que isso seja latente e visível nas nossas vidas, mas não passa nas nossas cabeças, hora nenhuma, de que Jesus pode voltar hoje à noite. De que Jesus pode voltar amanhã de manhã. Não passa isso nas nossas cabeças. Talvez todos nós tenhamos planos para o feriado, talvez todos nós tenhamos planos para a segunda e para a terça-feira, todos nós, alguns devem ter viajado, outros não foram, todos nós temos planos para isso, mas em nenhum dos nossos planos passa a ideia de que Jesus pode voltar amanhã, porque nós não somos vigilantes. Nós somos autossuficientes. Nós achamos que a nossa fortaleza ela é impenetrável. E o que Jesus estava dizendo para nós é que não. É de que se não formos vigilantes, de que se nós não abrirmos os nossos olhos, a mesma coisa que aconteceu com Sardes pode acontecer com qualquer um de nós. Se nós não entendermos que a qualquer hora o céu se abrirá, como o próprio livro do Apocalipse diz, como Paulo vai dizer, a Tessalonicenses, no ressoar da última trombeta, o Cristo pode apontar pelas nuvens, e aí? O que será de nós? O que será de nós? Isso, como eu disse a vocês, falo na perspectiva positiva, mas se pararmos para pensar no que Jesus diz a Sardes, é justamente na perspectiva negativa. Ele diz: abram-se os olhos, porque eu virei para vos destruir. Abram os olhos, porque eu virei contra vocês. É como se ele tivesse hoje dizendo para todas as pessoas na face da terra, todos aqueles que estão, entre aspas, se alegrando no carnaval, todos aqueles que estão, entre aspas, achando que estão se divertindo por aí, ele está chegando e dizendo: vocês acham que vocês estão vigilantes, vocês acham que vocês sabem que ditam o rumo das vossas vidas, vocês acham que conseguem ditar e planejar e executar as vossas vidas? Ele chega e diz: abram os olhos, porque eu virei. Não se achem como fortalezas intransponíveis, impenetráveis, porque não, assim como a fortaleza impenetrável de Sardes foi destruída por um homem, eu também virei e vos destruirei. E o que ele diz, então, que nós devemos fazer para que isso não aconteça conosco? E ele diz justamente o que está no começo do verso 3. Ele coloca 3 verbos para nós, ele coloca 3 lembretes para nós. Ele diz que nós precisamos nos lembrar, nós precisamos guardar e nós precisamos nos arrepender. Vê se você enxerga isso aí. Olhe para o verso, no começo do verso de número 3. É uma ordem literalmente militar, de que o general, agora Jesus, o nosso general, ele então, para que possamos ser uma fortaleza impenetrável, intransponível, ele então coloca esses 3 verbos para nós. Ele diz simplesmente que nós precisamos, a primeira coisa é que nós precisamos nos lembrar. E a ideia aqui, lembrar, meus amados irmãos, é de recordar mesmo. Só que não recordar as glórias do passado, mas recordar os erros do passado. O que ele está tentando dizer é: recorda-te do que aconteceu e recorda-te do que eu estou te dizendo agora, todos os dias. Tentando fazer vamos dizer assim,
Tentando uma ilustração, é mais ou menos como quando Josué, também num contexto militar, chega e diz que precisamos meditar no livro da lei de dia e de noite. A ideia é muito parecida, quando simplesmente ele diz, lembra-te do que tens recebido e ouvido, é que nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, nos apegar à lei do Senhor, nos apegar ao que a Bíblia nos diz, de dia e de noite, é nos lembrar cotidianamente, é inculcar nas nossas cabeças, é nos fazer jamais esquecer, porque no esquecer é que nós caímos. É no esquecer da fenda, daquilo que é intransponível, é naquela brecha, é naquela pequena parte em que todos nós achamos que somos autossuficientes e que nada vai nos abalar, é nessa pequena parte que nós caímos, exatamente. E é por isso ele para e diz, lembra-te, rumina, morde, rumina e mastiga, coloca isso dentro de ti. Lembra-te dessas coisas que tens ouvido e tens recebido e ouvido. A segunda coisa, além de lembrar, guarda. E a ideia de guardar aqui não é a ideia de pegar e colocar dentro de uma gaveta e deixar dizer assim, vou deixar guardado e ninguém vai mexer. Não, a ideia aqui é de saber onde está para tu usar. É como se fosse assim, guarda-o e coloca dentro de ti. Desde no lugar em que você pode usar a todo momento. E, acima de tudo, arrepende-te das coisas que tu fez. Os três verbos, eles são interligados entre si. Ele rumina, guarda e te arrepende. O que ele está tentando dizer? É que se nós não dependermos de Deus, se não vigiarmos e sermos dependentes de Deus, e se acharmos que somos barreiras intransponíveis, fortalezas intransponíveis, nós vamos cair. Não tem para onde correr. Mas se lembrarmos do que a Bíblia nos ensina, guardarmos no nosso coração e nos arrependermos dos nossos erros e vigiarmos, que seria a consequência de tudo isso, aí, meus amados irmãos, nós vamos conseguir. E aí, então, ele passa a dizer para aqueles que não se contaminaram, aqueles que conseguiram se lembrar, guardar e se arrepender e vigiar. E aqui aparecem algumas figuras que eu queria gastar um pouco de tempo com vocês sobre essas figuras, porque elas vão aparecer várias e várias vezes no livro do Apocalipse, e a gente precisa entender o que ela nos diz. Olha o que ele diz no verso 4, já que ele já falou de tudo aquilo que estava errado na igreja e como deveria acontecer, ele chega e diz no verso 4, assim, tens contudo em Sardes poucas pessoas. Essa ideia de poucas pessoas, na Bíblia, ela é muito recorrente. Quando você volta para Isaías capítulo 6, você vai ver muito claramente de que o juízo de Deus, ele é sempre feito para que o toco, o remanescente, possa florescer. E faz parte muito disso. Quando você olha para a videira, quando Jesus diz que ele é a videira verdadeira, você vai perceber muito claro que há os ramos que não dão fruto e ele poda, e há outros ramos que dão frutos, mas que ele poda para que possa dar mais frutos, lá em João capítulo 15. Então, fica muito claro de que essa ideia, vamos dizer assim, essa teologia, de que Deus, então, ele sempre trabalha com os remanescentes, sempre trabalha com o toco, isso aí fica muito claro para nós. Então, ele diz que há algumas pessoas, alguns remanescentes, que não se contaminaram. E aí ele usa uma figura de linguagem, chamada de que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. Lá no capítulo 7 de Apocalipse, a gente olha essas pessoas aqui. Quando termina os 6 primeiros selos, ele então, antes de abrir o 7º selo, ele vai mostrar onde é que está a igreja no meio de tudo isso. Como é que a igreja está. E aí ele demonstra, ele olha para o céu e vê, junto com o Cordeiro, a igreja vestida de branco. É essa a perspectiva. Quando ele fala aqui de que aqueles que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, ele está se referindo à questão de salvação.
Os salvos, eles são antes do arrebatamento, ou seja, antes da volta de Cristo, eles são apresentados no livro do Apocalipse como aqueles que andam vestidos de branco. E a ideia dos vestidos de branco é a mesma razão pela qual o cordeiro também precisava ser branco. Aqui não tem questão de racismo, aqui não tem questão de xenofobia, aqui não tem absolutamente nada disso. A ideia do branco, ela é especificamente por conta de ser limpo, de ser puro. Assim como o cordeiro que foi morto na Páscoa, que era morto na Páscoa, e depois com Jesus não podia ter manchas e Jesus não podia ter pecado, aqui ele simplesmente está dizendo que estas pessoas que andarão de branco, andarão junto com ele, são pessoas regeneradas, que não têm mais pecado, eles não têm manchas, eles não têm mais mácula, as suas vestes ilustradas são brancas. Se você voltar para o capítulo 1, você vai ver que Jesus, quando aparece, ele aparece de vestes brancas, de linho puro, de vestes brancas puras, sem manchas, sem mácula. Ele está dizendo exatamente de que as pessoas que vigiarem, as pessoas que se arrependerem, as pessoas que guardarem a sua lei, as pessoas que se lembrarem de tudo que foi dito, andarão com eles, com Jesus, de branco, ou seja, puras, sem mácula. Ele está falando a respeito de questão de salvação. E ele diz que justamente porque elas são dignas de fazer isso. E aí ele coloca para nós algumas coisas que eu queria que você olhasse, porque eu acho que você vai ter algumas questões aqui para você. Ele diz que esse vencedor será, sim, vestido de brancas, como eu falei para vocês, só que aparece um negócio bem aqui, chamado de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. O que é esse livro da vida, bem? Geralmente a gente pensa e olha para nós que esse livro da vida, ele é um livro em que está escrito o nome de todo mundo que vai para o céu. Geralmente é isso que a gente pensa, não? Mas se eu dissesse para vocês que não tem um livro só, que são mais de um livro. Quer ver? Vamos caminhar um pouco? Abra sua Bíblia lá em Daniel. Vamos entender como é que aparece esse livro da vida. Daniel, capítulo 12. Daniel 12, versos 1 e 2. O texto diz assim para nós, falando a respeito, Daniel, profeta do Antigo Testamento, falando a respeito de como haverá de ser o fim dos tempos. Ele diz, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo, Daniel 12, 1. Levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo e todo aquele que for achar escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Você para perceber que o livro não contém só, quando ele fala do livro por si, não contém só os salvos. Contém também aqueles que vão ser para a vergonha e horror eterno. Quando se fala a respeito desse grande livro, na perspectiva de Daniel, primeira, é de que esse livro contém as duas partes. Contém aqueles que vão para o céu e contém aqueles que vão para o inferno. Quando você olha, por exemplo, para Daniel, capítulo 7, quer ver, volta a sua Bíblia um pouco, Daniel, capítulo 7, verso 10, ele diz assim, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então você olha novamente Daniel tentando demonstrar para as pessoas que no dia do juízo existe o dia dos salvos, ou seja, o julgamento dos salvos, aqueles que serão, vamos dizer assim, dada a sentença de perdão, e existe aqueles que serão condenados, procederão perversamente. Só que quando você olha para o livro do Apocalipse, você vai começar a perceber que quando você vai lá para Apocalipse capítulo 20, isso fica muito claro para nós, a ideia de que esse livro há o registro das obras das pessoas. E o Apocalipse não só vai mostrar para nós de que há um livro
desses registros, como ele diz que haverão vários livros desses registros. O que traz a ideia de que é este livro da vida e o livro daqueles que, ou seja, essa dualidade, esses dois livros, né? Esses dois livros, tanto da vida quanto daqueles que haverão de perecer, quando se fala especificamente de livro da vida, é um livro dividido de duas partes, daqueles que vão para o céu e das obras daqueles que serão condenados. Então, o que Jesus está dizendo à igreja de Sardes é que este nome será colocado no livro da vida, daqueles que serão salvos, daqueles que são salvos. E ele vai um tanto mais além. Ele diz muito claramente de que essas pessoas que foram colocadas no livro da vida, que os seus nomes foram escritos no livro da vida, elas são, de forma alguma, é possível que os seus nomes sejam apagados. O que significa muito claro para nós de que se um dia o nosso nome foi escrito no livro da vida, de forma alguma o nosso nome é apagado. E ele vai mais além, ele vai mais adiante. O próprio Jesus falando usa a sua própria frase lá dos Evangelhos, quando ele diz que confessará diante, aqueles que confessarem o seu nome, ele haverá de confessar diante do Pai e diante dos seus anjos. Por que ele acrescenta esses seus anjos que não tem lá nos Evangelhos? Ele acrescenta isso por conta do julgamento, porque fica muito claro que no dia do julgamento virá o Senhor e seus anjos, e nesse dia, quando ele dirá, vinde benditos do meu Pai, entrai para o gozo eterno, ele está dizendo muito claramente que ele há de confessar para Deus e para os anjos, dizendo, estes são meus, estes são os que eu escrevi no livro da vida, estes foram pelos quais eu morri, estes são os vencedores que estarão de vestes brancas, são estes que eu vos salvei, são estes que são aqueles pelo qual haverão de ser salvos neste dia. E aí ele termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que isso tem a ver com a gente hoje? O que a gente pode tirar daqui para que a gente possa aplicar nas nossas vidas? A primeira delas, meus amados irmãos, é muito simples. Não achemos que somos fortalezas intransponíveis. Não caiamos nesse erro de achar que nós não precisamos vigiar, de achar que não precisamos ser vigilantes. Não achemos que, pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio entendimento, ou pelo conjunto de forças e entendimento, nós podemos caminhar sem a necessidade de vigiar e de nos render à soberania do nosso Deus. Nós não podemos pensar dessa forma. Nós não podemos nos deixar vacilar, vamos dizer assim. Nós não podemos nos permitir, nós não podemos nos enganar, achando que, pelo nosso braço forte ou pelo nosso intelecto, nós podemos caminhar pelo mundo e de que absolutamente nada vai acontecer conosco e de que poderemos chegar diante de Deus e dizer, olha, aqui as minhas obras e de que eu mereço ser salvo, porque não vamos mesmo, não temos como. Sem Deus a gente não consegue dar 2, 3 passos. Sem Deus, sem vigiar, sem a sua palavra, sem o seu Santo Espírito, sem o seu auxílio, sem a sua sabedoria, sem todos os predicados que Ele nos coloca no dia da nossa salvação, nós não temos como conseguir caminhar sem Deus. O grande problema de Sardes é que ela se achava intransponível, de que ninguém conseguia derrubá-la, de que ninguém conseguia passar por ela. Se orgulhava daqueles que estavam mortos aos pés do monte, se orgulhava do seu ouro, se orgulhava do seu exército, se orgulhava das suas barreiras, assim como nós nos orgulhamos dos nossos predicados. Assim como nós nos orgulhamos das nossas capacidades, assim como nós nos orgulhamos daquilo que sabemos e daquilo que conseguimos fazer e daquilo que conseguimos realizar. E muitas das vezes nós somos como Sardes, ou seja, nós não somos absolutamente nada, nós somos um pó, e mais vivemos de uma glória de um passado de que não temos. E achamos, não, porque eu consegui fazer isso, então eu sou muito bom, eu sou maravilhoso, eu sou capaz. E o que Jesus vem dizendo é, você pode até ser capaz, mas você não vai ser vencedor, você não vai vestir as vestes brancas,
porque você confia em você mesmo. E o que ele demonstra para nós, muito claramente, é de que nós precisamos nos lembrar, guardar e nos arrepender. Porque sem ele, se nós não vigiarmos, nós não vamos conseguir chegar até o final. A segunda lição que o texto diz para nós, meus amados irmãos, é de que tudo isso vale a pena, tudo isso é necessário, vale a pena, toda abnegação, toda renúncia, tudo isso vale a pena por conta do prêmio que nos espera. E eu uso a palavra prêmio aqui por conta do que ele usa a palavra vencedor, é nesse sentido. Por que vale a pena renunciarmos a essas coisas? É muito simples, porque ele nos dará vestes brancas, e não só vestes brancas, mas vestes brancas para andarmos com ele. Não só vestes brancas para andarmos com ele, mas ele há de nos confessar diante de Deus. Ele há de nos anunciar, ele há de dizer o nosso nome. Percebe-se a individualidade que Jesus coloca, a personalidade que Jesus coloca aqui, quando ele chega e diz, eu vos direi o seu nome. Vejam a intimidade que há dos vencedores para com Jesus. Não é aquela ideia, não é o nome da lista que parece que você precisa ir na parede para olhar. Não é esse, não é dessa forma. É anunciado o seu nome, é um aspecto muito mais pessoal, um aspecto muito mais intimista, e ele diz muito claro, isso fica latente para nós quando ele diz que ele há de confessar o nosso nome diante do Pai. É a verdadeira ideia da união, do casamento, das bodas do Cordeiro, em que nós, vestidos de branco, ou seja, puros, santos, imaculados, dignos, como ele coloca aqui, nós haveremos de ter uma comunhão com Jesus de uma forma tão enraizada e tão tênue, tão próxima, de que ele há de nos chamar pelo nome e nos confessar diante de Deus. Meus amados irmãos, a igreja de Sardes é uma igreja que teve o seu esplendor, caiu, foi praticamente destruída, e aquilo que Deus propõe, através de Jesus, para a igreja de Sardes, é aquilo que ele propõe para nós também. É de que precisamos sempre nos lembrar, guardar a sua palavra, nos arrepender de onde nós estamos, para que possamos herdar aquilo que ele diz, essa comunhão, as vestiduras brancas, o nosso nome no livro da vida e o confessar de Deus diante do Pai. Vale a pena fazer tudo isso? É óbvio que vale. Vale a pena vigiarmos, vivermos vigilantes todos os dias? É lógico que vale. Vale a pena nos arrependermos dos nossos pecados e guardarmos a sua palavra e lembrarmos do que ele tem nos falado? É óbvio que vale. Porque o prêmio que há de nos ser dado é muito valoroso. Então, quebremos os nossos orgulhos e as nossas forças, como Sardes foi quebrada, antes que ele venha como um ladrão e ele mesmo quebre os nossos orgulhos e as nossas forças, as nossas fortalezas. Para que a gente possa simplesmente, meus amados irmãos, ouvir a voz do Senhor e quando ele nos diz, vinde benditos do meu Pai, entrai para o gozo eterno, preparado para vós antes da fundação do mundo. Que Deus nos abençoe e nos guarde.